E exploração sexual de crianças e adolescentes. Como é que essas redes funcionam e o que nós, profissionais, devemos fazer para proteger as crianças? Essa é a nossa Hora Exepaz de hoje, a nossa live aula semanal, onde você aprende conteúdos científicos e práticos sobre educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já quero pedir para você compartilhar essa live. É um assunto duro, é um assunto difícil, mas que devemos falar. Os números estão aí, os escândalos, revelações e, enfim, estão pulsando essa semana no Brasil e fora do Brasil. A gente sabe que não tem mais como fazer de conta que não existe, que precisamos tomar atitudes e realizar ações concretas, articuladas, para que de fato a gente possa lutar contra os perversos que estão altamente comprometidos, investindo tempo, investindo dinheiro, energia e conhecimento para destruir a infância. E nós, os bons, estamos fazendo o quê? Investindo quanto tempo, investindo quanto dinheiro, investindo o que da nossa vida para proteger as crianças. E eu convidei hoje a Master Exepaz Thaís Rocha, que é uma referência em proteção à infância, que é uma referência nos assuntos de tráfico, de exploração sexual. Ela já tem um instituto que atua diretamente no Brasil e fora do Brasil. Então, a Thaís Rocha vai trazer para a gente aqui dados concretos, decisões importantes que temos que tomar hoje aqui e também informações para nós conhecermos como que essas redes funcionam. Eu também vou trazer para vocês aqui. A Hora Exepaz é essa aula mais densa, não é uma live, vamos conversando, não. Tem conteúdo denso mesmo, porque ela é direcionada para profissionais que querem atuar nessa causa, que querem fazer isso não com amadorismo, mas com muito conhecimento. Então só vem agora, já vou chamar aqui a Thaís. Vou chamar o Instituto, né, Thaís? O Instituto Basta. O Instituto Basta. Vamos lá. Conseguiu, Thaís, entrar? Vamos ver aqui. Se não conseguir, fala aqui no meu... Tô aqui no computador. Ah, sim. Oi! Olá! Tudo bem, Tudo querida? bom? Vocês estão conseguindo Prazer me tê-la ouvir, me ver aqui. tranquilo? Tá um pouquinho só embaçado. Deve ser, acho que é a internet, né? Pronto, melhorou agora. Deixa eu ver se... Acho que é a Ah, minha luz. né? Não, mas tá ótimo, tá ótimo. Tá Bom bom? demais ter você aqui, Thaís, uma referência nessa causa. Prazer. Uma Master Exepaz super ativa. Sentimos sua falta no congresso, confesso. Também, senti. Tô longe. Você tá onde agora? Em qual país? Moçambique Eu mesmo? tô em Ruanda, na África. Em Ah, tá Kigali. na África. Meu Deus. Já rodou quantos países? Já rodou quantos países no Instituto Baixa? Com o Instituto, eu não tenho certeza, mas antes, né, do Instituto existir, acho que já dá uns 20 aí, mais ou menos. Oh, uau, você tem que falar, você fala quantas línguas? 4. É mesmo? Que coisa linda. Eu aqui lutando, suando para saber pedir água em inglês. Mas estou estudando já, viu? Isso, vamos porque a gente tem Realmente. que trazer o Master Exepass também para outros países, né? Exato, temos sim. E eu fico feliz já de vocês levarem e outras massas de paz também que estão trabalhando em outros países, como Austrália, Japão, enfim, França, Portugal. E aí Sim. o Instituto Basta está com ações diretas voltadas para em Moçambique, no caso. Moçambique tem mais alguns outros países agora, Isso atualmente? que nós estamos fixos no Brasil e em Moçambique, mas a gente tem ações pontuais em outros países, né? Então, através de treinamentos, palestras, né? Viagens humanitárias. Então, de vez em quando a gente está viajando e tem bastante pedido também, né? De vez em quando o pessoal, Thaís, você está aqui no continente africano, vem para Angola, vem para não sei aonde. Gente, calma. Mas também a gente já fez Imagino. trabalho
na Europa, né? América também, Estados Unidos, Canadá, enfim, outros países também. Que lindo, Onde me parabéns. chamarem, eu vou. Eu sou bem aventureira. Ô, Thaís, você começou seu trabalho com tráfico de mulheres, não foi? Foi isso mesmo? Não, Ou na não? verdade eu Vai. comecei com o abuso, né? Trabalhando com a questão do abuso por conta da minha história. E foi Hum, através dos estudos sobre abuso sexual, que já é difícil, porque as pessoas não falam a respeito e não sabem. Então, quanto vítima, eu também não sabia o que era. Mas me aprofundando foi que eu entendi que, além do abuso, né, como nós conhecemos, a violência ela envolve outros aspectos também, né? Então eu fui conhecendo um pouco mais da exploração sexual, do tráfico humano, e foi quando eu comecei a adentrar mesmo nos meus estudos, conhecer outros projetos e pessoas que trabalhavam também. Conheci muitas vítimas. Hoje eu tenho diversas amigas, né, que já passaram pelo tráfico humano, até amigos também, mas homens é uma quantidade menor que eu conheço, pelo menos. Mas então comecei, né? Uma coisa puxou a outra, né? Acho que você também sabe disso, né? A sim, gente sim. vai para um assunto e aí quando você vai ver envolve tantos outros aspectos, né? Que eu entendi que não era um crime apenas intrafamiliar, né? Então não era um crime que acontecia ali dentro de casa, mas que claro, né, no Brasil é um número muito grande, mas que também envolvia outras redes, né? E hoje, com a questão da internet, inteligência artificial e as últimas notícias que têm saído, principalmente nessa semana, a gente consegue ver que é muito maior do que a gente imaginava, né? Só as pessoas só não falam a respeito. Então, acho que o que a gente está fazendo aqui é essencial para que a gente comece essa luta, né? Eu acho que a gente ainda está no início, porque se a pessoa nem sabe que existe o problema, como que a gente vai solucionar o problema, né? E Uhum. principalmente em relação à exploração e o tráfico humano, eu vejo que as pessoas não conhecem. Não, Não, assim, eu não não sei mesmo. você, assim, nas palestras, nas campanhas, por exemplo, como Maia Laranja, tem gente que chega hoje pra gente e fala assim, nossa, mas eu não sabia. Só sobre abuso, né? E sendo que o Brasil a gente tem, acho que está em torno quase de 800 já, né? Mil por ano de abusos. Então, e as pessoas não conhecem o abuso, imagina o tráfico de pessoas, né? Que as pessoas não falam ou tem aquela visão muito de filme, né? Do que é um tráfico de pessoas, então elas não conseguem identificar no dia a dia, mas eu acho que com as notícias que têm saído atualmente, né? As pessoas estão começando, ainda tá bem no iniciozinho, mas estão começando a entender que não é aquela cena de filme, né? E pode se manifestar de diversas formas. Sim. Thaís, eu lembro de você dar uma aula pra gente, acho que deve ter uns 2 anos, que você trouxe alguns números do Uhum, tráfico de pessoas, de tráfico humano. Traz pra uhum, gente, na tua experiência, como estão esses números no mundo? Eu sei que eu não te perguntei isso antes, né? Até você poderia uhum. ter passado Não, uma sem pausa, problema. ah, tá. Então, eu queria que você trouxesse, só para dar, tipo assim, dar um F5 nas pessoas sobre o que é realmente a questão do tráfico humano e especialmente de crianças e adolescentes. Traz primeiro Uhum. todo mundo e crianças e adolescentes separados para a gente entender isso. Sim, não é interessante porque eu estou no meio da escrita de um livro e é sobre tráfico humano também, então eu estava nessa fase de analisar os dados, entender os dados, principalmente, eu acho que na questão do abuso também, né, mas da exploração do tráfico, eles não mudam de ano para ano, né? Eles esperam algum tempo, né, uma quantidade aí de anos para realmente conseguir fazer toda essa análise, até porque a grande maioria dos casos é subnotificada, né? Então não dá para a gente ter, ó, esse ano foi isso, o próximo ano é aquele outro número. Então, Aham. muitos dos dados que a gente tem hoje, eu acho que ainda são, por exemplo, de 2019, sabe? Talvez 2022, ali 2023, mas já tinha, eu não sei se foi em 2019, 2021, que já tinha sido anunciado que hoje nós temos mais de 50 milhões de pessoas escravizadas no mundo, né? Então, a escravidão moderna, né, o tráfico de pessoas, como é conhecido hoje, já ultrapassou o número como é que fala? Já passou, né? O número que a gente tinha antes. A gente tem mais pessoas escravizadas no mundo hoje do que em qualquer outro momento da história, né? Então, Meu isso é um Deus do número antigo. A céu. gente está em 2026, né? Então, deixa eu só. Calma aí que meu celular tá parando de funcionar. Deixa eu colocar aqui Tudo bem. meu carregador. No Brasil, né, a gente está em segundo lugar no ranking mundial que mais explora crianças e adolescentes, né? E aí entra também
o fato da exploração sexual que entra dentro do tráfico humano, né? Então, mesmo os números eles sendo antigos, né? Vamos dizer assim, 5, 6 anos atrás, eles continuam muito alto, né? Em casamento infantil, que entra dentro aí do tráfico de pessoas também, a gente estava em 4º lugar. O último dado que eu vi que foi atualizado, a gente foi para 6º lugar, então melhorou um pouquinho, né? Saímos aí da 4ª posição, fomos para a 6ª posição, mas os números eles ainda são muito altos, né? O tráfico humano ele estava em 3º lugar, mas está caminhando para o 2º lugar do maior crime organizado do mundo, né? Então a gente só perdia para o tráfico de armas e de drogas. Só que já está passando, né? Indo aí para o 2º lugar, e tem alguns estudiosos falam que esse crime ele vai muito em breve estar em 1º lugar, né? Porque é muito rentável, né? Drogas, armas você usa uma vez. Agora, uma pessoa você pode usar diversas vezes, né? E os próprios traficantes eles falam isso, infelizmente. Então, é realmente algo muito lucrativo e o que me preocupa hoje, né, com a tecnologia, é que muitas das vezes, assim como no abuso sexual, né, que muitas pessoas têm esse mito, né, que o abuso ele só acontece quando tem a penetração, né, quando tem a violência e tudo mais. No tráfico humano, a mesma coisa. Muitas pessoas acham, se a pessoa ali não está abusando, né, não está usando a pessoa, ela não está traficando. Mas, por exemplo, eu já vi casos, eu acredito que você também, de pessoas que estão explorando outras, né, sexualmente falando, mas usando as imagens hoje, porque, infelizmente, a maioria das plataformas aí monetizam, né, então a pessoa vai lá e tira foto do bebê, né, e vende essas fotos. Isso é exploração sexual, né, dependendo, né, porque isso vai escalando e aí chega ao ponto, às vezes, de entregar esse bebê. Então, entra também dentro do tráfico humano. Então, é muito complexo e esses números, eles, infelizmente, são, como são subnotificados, nós não temos dados recentes do número real. Mas o último número que nós temos já está, assim, no topo, Meu né? Deus. Então, aí, mais de 50 milhões de pessoas escravizadas no mundo, né? Ou seja, então, provavelmente a gente está andando e tem pessoas que são escravas hoje do nosso lado e a gente não sabe, né? Porque antigamente a escravidão, ela era fácil de identificar, né? Hoje não, né? Por exemplo, uma área que eu trabalho muito, que é a questão da prostituição, né, com combate à exploração sexual. Então, é uma forma de exploração, é uma forma de tráfico humano, mas que a gente normaliza e chama de emprego, né? Mas quem está sendo beneficiado por isso, né? Quem está sendo explorado por isso? Então, a gente vai colocando vários nomes bonitos, né? O velho da lancha, né? A prostituição, enfim, a monetização aqui na internet, mas que se você for olhar como isso acontece, né? Como opera, é tráfico de pessoas, né? É exploração sexual, é violência sexual, é assédio, é abuso. Então, infelizmente, esse número é muito grande e a grande maioria das vítimas, né? O tráfico humano, ele tem diversas modalidades. A gente foca muito aqui na questão da exploração, do abuso, porque é a área que a gente trabalha, né? Mas o tráfico humano, ele tem diversas modalidades, né? Como o tráfico de órgãos, como o trabalho análogo à escravidão, o casamento forçado, barriga de aluguel, criança soldado, enfim, tem diversos, né? Diversas modalidades, mas acaba que a exploração sexual é a modalidade número 1, né? Se eu não me engano, pode chegar aí até 80%, dependendo dos casos. E dentro disso, mulheres e crianças são as maiores vítimas, né? Tanto na questão do abuso quanto na questão do tráfico também, que mulheres e crianças são as maiores vítimas desse crime, infelizmente, né? Que aí são levadas para prostituição normalmente. É assim que acontece, mas também tem muito caso de casamento forçado, né? Barriga de aluguel, adoção ilegal, enfim. Mas normalmente passa aí pela questão da exploração sexual. Uau, a gente percebe, né, a Thaís falando que é como se fosse outro mundo, um mundo paralelo ao nosso, igual o do abuso sexual. Quando a gente começa a estudar sobre abuso sexual, eu falo, meu Deus! E aí eu comecei a perguntar às vítimas, eu fui abusada, as colegas, a maioria das minhas colegas tinham sido abusadas, minhas irmãs abusadas, e tanta gente sendo abusada, tanta gente, tanta gente. Eu falei, meu Deus, como assim? Ninguém fala nesse assunto, todo mundo só fica calado. Muito mais o Sim. silêncio impera nesse tema. Porque, não, se meu filho está comigo aqui, lógico que eu não vou me preocupar com esse assunto, porque não vai chegar a mim, isso não é uma ameaça para mim. Isso nem existe, isso existe, mas ali, aquela coisa ali que acontece em algum Algo distante, lugar, né? nesse mundo. Não, gente, olha os números. Os últimos números são quantos, Thaís? Só repete novamente. De pessoas escravizadas no mundo, mais de 50 milhões hoje, né? Então a gente já passou. Nós temos hoje
mais escravos do que em qualquer outro momento da história. E olha que a gente lê, né, e estudou sempre sobre escravidão e tudo mais, e hoje a gente já passou esses números, né? E em relação ao Brasil, a gente está em segundo lugar, né, que mais explora. Então, não entra só na parte da violência sexual, do abuso sexual, mas também da exploração, que está dentro de uma das categorias do tráfico de pessoas. Segundo lugar, né, só perdendo para a Tailândia, o Brasil. Então, tráfico de pessoas, exploração sexual, o Brasil está em segundo. Sim. Tem controvérsias em relação a esses números, mas como eu falei, a gente não tem dados recentes, entende? Mas o Brasil, ele tá... Tem também a questão da gente ser um país continental, né? Então é muito grande, né? A forma que as coisas acontecem. Tem muita vulnerabilidade também, o tráfico de pessoas, apesar, né? Assim como o abuso. Não é só pessoas que têm uma vulnerabilidade social que sofrem, né? Mas isso também é um fator que ajuda a acontecer. Então, no Brasil, a gente tem muitos casos, né, de vulnerabilidade social, econômica, que facilita com que esse crime ele aconteça. Né, como a gente já viu diversos casos, né? Por exemplo, a questão do Marajó mesmo, né? Que o pessoal que estava muito em alta, as pessoas falando, né? Que não acontece só no Marajó, mas isso vem muito dessa vulnerabilidade econômica, né? Se a pessoa não tem o que comer, se ela não tem o que vestir, se ela não tem oportunidades, né? Não sabe ler, não sabe escrever, né? Vem oportunidades muito fáceis, porque o tráfico de pessoas trabalha dentro, trabalha com oportunidades, né? Trabalha com sonhos. Então, é assim que os traficantes, os aliciadores, né? Eles pegam as suas vítimas. Através de seus sonhos, né? Nosso emprego aqui fácil, né? Para você. E as pessoas, elas são levadas a isso. Então, o Brasil, eles têm todos esses fatores, né, que facilitam o tráfico acontecer. A gente também é um país muito conhecido pela nossa sexualidade, né, vamos dizer assim. Então, o turismo sexual também é muito grande, infelizmente, né. A gente teve a COP30, eu não tenho dados ainda sobre a COP30, foi muito recente, né, então não sei como é que tá. Mas, normalmente, quando acontecem esses eventos, né, igual agora vai acontecer a Copa do Mundo nos Estados Unidos, tem uma grande possibilidade de ter esse turismo sexual e o número de exploração e tráfico de pessoas aumentar, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos tem diversos amigos e organizações que já estão preparando, né, intervenções para essa época da Copa, né? Porque é quando aumenta, né, esse número, porque tá todo mundo distraído, tem muitas pessoas saindo e entrando do país, né? Então facilita essa locomoção das vítimas também. Então é algo que a gente precisa pensar e se preocupar. E foi uma preocupação minha também em relação à COP, né? Porque em Belém, né, com toda a polêmica do Marajó, né, um lugar que tem diversas vulnerabilidades, né, o mundo inteiro voltado ali para Belém, né? Enfim, com os eventos que estavam tendo. Então, acredito que sim, os números eles aumentaram, né? Durante o evento, a questão da exploração sexual. Thaís, vamos falar um pouco como a rede, né, de tráfico, de exploração sexual de crianças e adolescentes. Vamos agora para criança e adolescente. Como é que eles normalmente agem? Você já falou um pouco aí, falando sobre a questão do aliciamento e tal. Vamos adentrar nessa temática. Como é que eles agem? Que é importante a gente saber como é que eles agem, para a gente alertar os pais em relação, e também outros profissionais, e para a gente pensar em implementação, né, de políticas públicas, para a gente cobrar os nossos governantes em relação a isso. Vamos trazer isso, então. Como é que normalmente essa rede de exploração, pedofilia e tudo mais, elas agem para traficar e também explorar crianças e adolescentes? Uhum. Eu acho que a gente pode pegar o caso recente, né, que saiu ontem, hoje, não sei agora, sobre esse piloto da Latam, né, que ele estava ali traficando, né, assim, as investigações ainda estão no início, então a gente não tem tanta informação, mas pelo que foi falado até agora, que deu para entender, é que ele é um dos cabeças, ou se não o próprio cabeça, né, de toda essa rede, né, de exploração, mas pelo que eu entendi, ele pegava essas meninas, né, e levava para motéis para explorar, mas não tem tanta informação. Então, não sei se ele levava para outras pessoas, enfim, ou tirava também do país, né? E até é interessante porque a Latam é uma das companhias que tem parcerias com organizações sociais que trabalham com tráfico humano, e inclusive eles têm um programa que eles oferecem passagem gratuita para as vítimas. Então, por exemplo, se a polícia ou alguma organização social no Brasil encontrou alguma vítima fora
de tráfico de pessoas, eles dão as passagens gratuitas, né? Então, dentro da própria companhia que tem um programa como esse, foi encontrado, né, um piloto que estava ali traficando. Então, pelo que eu entendi, né, e a gente pode tirar isso como exemplo, esse rapaz, esse senhor já, né, ele tinha ali os contatos, acredito que muito através da internet, né, que hoje em dia tudo acontece através da internet, infelizmente, com pessoas da família mesmo, né, igual quem foi preso nesse caso foi a avó. Imagina, né? Quem vai pensar, meu Deus, a avó tá vendendo as crianças. Então, ele tinha essa comunicação com a avó, né? Dava um valor ali e a avó produzia imagens pornográficas das crianças, mas também levava essas crianças para esse rapaz. Então, como eu falei, né? O tráfico humano, ele trabalha muito através do sonho. Normalmente, essas propostas, elas aparecem através realmente de oportunidade. Então, uma pessoa, por exemplo, que tá ali, vamos dizer, em Belém, né? Como a gente estava citando aqui, que não tem tanta oportunidade, às vezes não tem um estudo e sonha, né, em sair do país e quer ter um emprego melhor, e aí vem alguém e fala, nossa, se você vir aqui trabalhar como babá, você vai receber 3.000 euros, não sei, e eu pago a sua passagem. Então, vai ser aquela oportunidade que não existe, né? Para quem conhece um pouquinho mais, sabe que como funcionam as vagas de emprego e tudo mais. Então, vai ter aquela oportunidade única, né, na vida da pessoa, que vai mexer com o sonho dela, né? Com a vulnerabilidade, né? Eu sempre falo isso, que o tráfico de pessoas, ele nada mais é do que a exploração da vulnerabilidade de outra pessoa. Então, os aliciadores, os traficantes, eles sabem identificar, né? Como eu falei, a questão da vulnerabilidade econômica é algo extremamente importante a ser observado, mas não necessariamente ele vai encontrar uma pessoa apenas vulnerável economicamente. Eu conheço diversas vítimas, por exemplo, amigas minhas, que são estudadas, têm uma boa condição de vida, mas, por exemplo, tinha vulnerabilidade na área emocional. Então, elas queriam um parceiro, queriam... E se vocês olharem, por exemplo, acho que tem o canal da Sobrevivendo à Turquia, que ela fala muito sobre casos como esse também, né? Que às vezes a mulher, ela só quer um parceiro, então ela vai lá, entra em um aplicativo aqui da internet, conhece alguém, né? Um gringo aí, e a pessoa, né, conversa, porque eles não têm pressa, assim como o abuso, né? Eles não têm pressa, eles vão ali cozinhando a pessoa, né? Falando aquilo que a pessoa quer ouvir. E se um belo dia chega e fala, não, então vem aqui porque eu pago a sua passagem, né? E a pessoa vai. E aí, quando chega lá, muitas das vezes o namorado, o marido, às vezes que tem uns que casam, né? Acabam sendo os próprios traficantes, né? Eu tenho uma amiga também que aconteceu isso. O próprio namorado dela era o traficante dela, né? Então ele pegava ela, levava ela para os bordéis e falava, ok, ó, te deixo aqui e depois você tem que voltar com tanto, né? No final da noite. Então, assim que vai acontecer no aliciamento, né? E hoje a gente tem uma problemática porque toda criança tem um celular na mão, né? E a maioria das crianças acham que quem elas estão conversando é com outra criança, mas muitas das vezes é um adulto, né? E eles vêm se utilizando disso, principalmente através dos jogos, eles têm feito isso também. Então, e assim, para os traficantes, uma criança vale mais, né? Quanto mais novo, melhor, né? Vale mais nesse mercado, infelizmente. Então, eles vão aliciando, vão falando o que a criança quer ouvir. É praticamente o mesmo esquema ali do abuso sexual, sabe? Então, vai falando o que a criança quer ouvir, vai se tornando amigo da pessoa, porque as pessoas acham também que o aliciador, como fala de tráfico humano, né? Já pensa naquele cenário de filme, de medo, de um lugar escuro, um carro preto que tá passando. Então, as pessoas acham que o aliciador é alguém que elas não conhecem. Mas, na verdade, se vocês olharem os dados, vai mostrar que os aliciadores, talvez não a rede, talvez não o traficante principal ali, mas os aliciadores são pessoas que a vítima conhece. Como a gente viu nesse caso do piloto da Latam. Então, ok, ele estava fazendo parte ali da rede, né? Tinha uma posição um pouco mais elevada, mas quem estava vendendo as crianças? Era a avó. A avó da criança. Entende? Então, os aliciadores, né? A gente viu diversos casos também que apareceram recentemente no Brasil. Normalmente é alguém que a vítima conhece, é um amigo que vem com uma oportunidade, né? Com esse sonho a ser realizado, né? E vai lá e oferece, por exemplo, no caso, eu trabalhando na Europa, né? Eu trabalhei muito dentro dos bordéis com as meninas, e a maioria
das histórias era a mesma coisa, assim, né? Ou era o namorado, né? Ah, eu conheci na internet, é a mesma coisa. Ah, eu conheci ele na internet, ele me trouxe pra cá, a gente começou a namorar, e com o tempo ele falou, né? E começou a explorar a pessoa, né? A mulher. Então, ou era esse relacionamento amoroso, né? A vítima, ela foi aliciada através dessa relação amorosa, ou foi através de um amigo, né? Então, por exemplo, uma amiga, porque às vezes acontece também, né? Então, a vítima, né? No caso da prostituição, né? Então, a menina, ela foi explorada, foi traficada lá pra Europa, e ela conhece um monte de gente aqui. Então, o que ela tá falando aqui, aí no Brasil, é que ela tá bem na Europa, ela tá vivendo a vida dela, né? Mostra foto, vídeo e tudo mais. Então, ela sai daquela posição apenas de ser uma pessoa que tá sendo explorada e se torna também a aliciadora, entende? Vai levando mais pessoas, porque ela vai subindo de cargo, vai ganhando a confiança do aliciador, enfim, depende muito do caso, né? Mas a própria vítima, normalmente, acaba também se tornando os aliciadores, né? Se a gente olhar também, tem aquela série Psica, tem algumas séries que saíram agora na Netflix sobre tráfico humano, que vai mostrar essa relação, que normalmente essa aliciadora, né, às vezes quando é uma mulher, era uma pessoa que foi traficada antes, né, quando era criança e tudo mais, e cresceu naquela vida, se acostumou, né, e acabou aliciando. Então, hoje em dia, pelo que eu tenho estudado, né, e a gente tem percebido, é que os aliciamentos, eles estão acontecendo mas através da internet mesmo. Então, através dessa relação, seja amorosa ou de amizade, né, onde a pessoa identifica essa vulnerabilidade, seja econômica, seja emocional, seja social, ou, né, entende ali como é que tá a família, vê o que tá errado, e aí entra naquela brecha, né? E a pessoa vai, né? Eu vi um caso, não sei se você chegou a ver esse caso, né? Caso de tráfico, mas eu acho que poderia ter se tornado, mas o próprio aliciador, ele pegou, mandou um Uber para a menina e a criança, todo mundo em casa, a família tranquila em casa, a criança abriu o portão, saiu, entrou no Uber e foi. Não foi encontrado nunca mais, né? Então, assim, não é aquela coisa forçada, né? As pessoas pensam que o tráfico de pessoas é isso, né? É esse cenário de filme onde o carro preto vai passar em uma viela e vai te puxar e vai te... E também acontece, essas coisas acontecem, né? A gente tem os dados aí, principalmente de desaparecimento no Brasil, de crianças e adolescentes, principalmente, né? Se eu não me engano, por dia, 60, 70 crianças que desaparecem por dia no Brasil, né? E com certeza, acho que 90% dessas crianças é para tráfico de pessoas, exploração sexual, mas muitas das vezes não é nessa violência que a gente imagina, né? É nessa amizade, nessa troca de conversas. Hoje em dia a gente posta tudo na internet, né? Eu tava vendo um comercial, né, que eles estavam tentando alertar, e aí eu achei super interessante. Agora eu não sei qual país que realizou esse comercial, mas os rapazes, eles andavam na rua e aí tava a criança com os pais, né, e o rapaz que nunca viu a criança falava, oi, tudo bem? Não sei o quê. Como que foi seu aniversário? Como que foi não sei o quê? Sim. E os pais assim, chocados, né? Mas é isso, a gente posta e dá todas as informações que os aliciadores eles precisam. Eu não sei se vocês lembram daquele caso que aconteceu com os meninos, eu esqueci o nome deles no Brasil, foi até a Isa do Rose, uma amiga nossa a Cíntia, que ajudou no resgate dos meninos que estavam no Mianmar e tudo mais, ali na Ásia, né? E então, e aí, calma aí que eu me perdi aqui. Então, eles falaram um pouco, né, como que esse crime acontece, e lá, como eles estavam lá, né, eles viram toda a rede, como que acontecia, eles falaram, gente, tem sessões, é o tráfico humano organizado, é um crime organizado, né? Tem sessões que não é, tipo assim, lá era diferente, né? O objetivo do tráfico foi para dar golpes na internet, nas pessoas, né, tirar dinheiro. Mas eles falavam que tinha um grupo que era só para identificar na internet o perfil. Então, eles identificavam, ok, vou olhar aqui a Leliane. Se ela é uma potencial vítima, a gente investe. Se não é, já passa. Então, imagina, o tráfico de pessoas, ele é tão Seleção, né? organizado. Sim, eles tinham sessões. Tem algumas reportagens, depois vocês podem procurar, que eles falavam sobre isso, né? Que tem tinha vários. Porque lá é uma rede muito grande, ainda está em investigação, tem muita coisa para acontecer, né? Mas é bem famosa essa região por tráfico. Mas eles tinham várias sessões, uma para identificar a vítima, uma para entrar em contato, uma para. Então, eles têm várias sessões, é uma rede realmente organizada. Então, as pessoas acham que é fácil de identificar ou é fácil de. Não, se eu ver aqui uma proposta,
eu que não vou cair, né? Como assim que eu vou cair? Mas não é um desconhecido que vai chegar aqui, oi, Liliane, tudo bem? Eu tenho 10 mil reais para te dar, vamos ali para a Europa comigo? Não é assim que eles vão fazer, Sim. né? Vai ser alguém, um amigo, uma pessoa que te conhece, que sabe a sua vulnerabilidade, que vai falar o que você quer ouvir. E aí, com o tempo, quando você vai ver, você cai naquilo, né? Assim como o É relacionamento, mesmo. né? Que a gente vê esses ciclos, né, da violência. Então, não é algo que está assim escancarado. Porque também se fosse, né, não seria o terceiro maior crime ou o segundo aí maior crime do mundo, né? Que mais rende, né, gerando acho que 150 bilhões de dólares por ano. Então, eles sabem como identificar a sua vulnerabilidade e eles sabem como conquistar. Então, se para um adulto é difícil fazer essa identificação, né, colocar esses limites, imagina para uma criança, para um adolescente, né, que está naquela fase que quer fazer amizades, que quer ser ouvido, que quer receber identificação, né, e tudo mais. Hoje em dia, com essa cultura que a gente tem gerado através da internet, né, que tudo monetiza, que a pessoa ela vem aqui, uma criança de 12 anos, às vezes está ganhando muito mais dinheiro que a gente, né, em uma semana. Então, as crianças olham isso e falam, eu quero essa vida para mim também. E acha que é tudo fácil, né? Mas, na verdade, às vezes é um exemplo ali, né, que é só para pegar, para fazer de isca, e aí vem os traficantes oferecendo isso também. A criança ela vai acreditar, que é o que tem acontecido hoje, né? É muito importante tudo isso que a Thaís trouxe pra gente, porque assim, gente, tem outras formas que essa rede atua de várias maneiras, tá? De vários canais. Eles têm vários canais de aliciamento das vítimas. Várias formas de Sim, fazer, mas de forma assim, sem nem pestanejar, a internet é o grande foco. sim. Porque a Hoje em dia é criança, o que mais tem acontecido. Jogos, aham, então eles esse usam o que eles Roblox, já têm na né? mão, né? Como, Thaís? Esse tal de Roblox também, né? Tem uma pesquisa que pergunta os policiais, né? Qual o jogo que eles nunca deixariam os filhos deles jogar. O Roblox está em primeiro lugar, né? Porque as crianças estão, assim, elas estão ali em um ambiente para brincar, mas tem diversas pessoas que não estão, né? Então, e elas estão sendo Problema. aliciadas, né? E muitas das vezes produzindo, né, a própria imagem pornográfica, né, ou indo, né, até o aliciador sem nenhuma resistência, né, como a gente viu. Tem um filme muito interessante, eu não sei se você já assistiu, que é o Confiar, que fala muito dessa relação, né? O rapaz Uhum. ele abusa dela, mas é bem parecido assim com uma relação que pode entrar ali na área da exploração, tráfico de pessoas, mas que a menina conhece o rapaz na internet e tudo mais. É muito interessante. Depois ela se apaixona por ele, né? Então também mostra essa relação como a síndrome de Estocolmo, né? Como a vítima às vezes pode se apegar ao próprio abusador. Eu acho super interessante esse filme. E para pais, né, principalmente adolescentes, eu acho que seria muito importante assistir, porque mostra muito como esse aliciador, né, essa pessoa que está do outro lado da câmera, que não é uma criança, né, vai conseguir conquistar essa criança e a criança vai até ele, né, infelizmente. Não, e é interessante que, assim, a gente tem que saber que o Roblox tinha chat, né? Aí no chat do Roblox, como é que a rede atua? Exemplo, no Roblox, eles atuam em outros jogos também, mas vamos colocar Roblox que atrás de todos. Tava conversando, e você tem quantos anos? Eu também tenho. Olha, vamos conversar no Discord? Aí chamava pro Discord, e no Sim, Discord pegava o telefone, né, e continuava o trabalho de aliciamento. E sim, aí, gente, houve uma revolta das crianças e adolescentes porque foi tirado o chat do Roblox. E aí muita gente fala, sim. agora tá tranquilo, porque as crianças não estarão no chat mais, e não sei o que, enfim. E para entrar no Roblox agora, tem o quê? Reconhecimento facial. Só que teve uma criança que fez uma barba, um cavanhaque, uma barba, fez o reconhecimento facial e deu 18 anos. Então, ela pode conversar com pessoas acima de 18 anos. Então, já está sendo motivo de chacota o reconhecimento facial para algumas crianças, para alguns adolescentes. E já ouvi, inclusive, essa semana, tá? Essa semana eu ouvi adolescentes falando sobre isso, que fez o reconhecimento facial e não deu a idade certa, que seus amigos Sim. já estão colocando barba, não sei o quê, fazendo reconhecimento facial de outra pessoa. Enfim, muitos pais não sabem desse jogo. Mãe, coloca esse seu cara só para ver seu rosto aqui para não sei o quê. Enfim, entendam, criança e adolescente, eles conseguem burlar. Por quê?
Porque Sim. as outras plataformas que eles estão têm informações sobre isso. E os abusadores, os aliciadores, os que fazem parte dessa rede, eles têm um processo estratégico para alcançar as crianças. Então, Uhum. como a Thaís falou, olha, é segmentado. Você é treinado para isso, você é treinado para isso. Então, quando eles inventam uma coisa, o bandido já está 10 anos na frente. Então, não pensem agora Sim. que Roblox realmente só vai entrar, só vai ter acesso ao chat. Não! Eles ensinam as crianças como enganar os Eles pais, sabem. como esconder o aplicativo, como fazer esse reconhecimento diferenciado para eles terem acesso ao chat. Eles ensinam, gente. Pode falar, Thaís. Não, assim, é uma rede organizada, né? Um crime organizado, eles sabem o que estão fazendo, né? E, infelizmente, por isso, né, também que a gente está fazendo essa live, que existe o EZPAS, muitos de nós, a gente não procura saber sobre esse assunto. Então, eles estão há anos-luz da gente, né? A gente ainda está ali Sim, sim. tentando resolver o problema, caminhar, correr, né? A tecnologia está cada vez mais rápida, né? Você aprende uma coisa, daqui a pouco já tem 300 outras coisas, assim, para Uhum. a gente aprender. E as crianças, elas pegam as coisas rápidas, né? E o foco desses criminosos é criança, né? Por exemplo, tráfico humano, por exemplo, tráfico de órgãos, né? É melhor uma criança nova, né? Para exploração sexual, é melhor uma criança nova, casamento forçado, enfim. Então, eles têm essa preferência e já foi falado, e eles próprios falam, né? A indústria pornográfica, por exemplo, é uma das que falam que o interesse dela é criança, porque é quem mais se vicia e é um cliente para a vida toda, né? Então, não adianta os pais não terem diálogo com as suas crianças, né, com seus adolescentes. Não adianta apenas também, hoje em dia, né, porque também tem esse debate. Ah, a gente tira o celular, não tira o celular, isso e aquilo outro. Claro, tem uma idade, né, determinada, mas vai ter uma hora que eles vão ter acesso, né? E hoje em dia, se você sai na Ah. rua, você tem acesso à tecnologia. Então, eu acredito que o relacionamento, né, a prevenção é uma das principais ferramentas mesmo, porque a criança ela precisa ter a segurança de chegar para você e falar, olha, algo estranho está acontecendo, né? Uma pessoa veio falar comigo, olha, essa proposta aqui, estão me fazendo essa proposta, então precisa ter esse relacionamento dentro da família, né? Porque a grande maioria dos crimes, como eu falei, né? O aliciador, ele vai olhar a vulnerabilidade. E muitas das vezes a vulnerabilidade também tá nessa falta de relacionamento, né? Os pais não conversam com os filhos, não conversam com os adolescentes. Então, com certeza, eles vão se tornar uma das vítimas fáceis, né? Seja para abuso, para exploração, para tráfico, enfim, né? Então, a maioria das vítimas falam que eu não tinha ninguém para falar, né? Eu tinha vergonha, eu tinha medo. Então, se a criança, né, ou a vítima mesmo, hoje em dia, das vítimas de tráfico humano, né, os casos acontecem e as pessoas elas conseguem continuar criminalizando a vítima, né, e deixando o abusador de lado. Então, assim, se a gente ainda tá nesse ponto, como que a gente vai conseguir avançar? Como que a vítima ela vai conseguir falar? Porque, né, por exemplo, em relação a um golpe aí na internet, né, financeiro, normal, a gente ouve tantas notícias e às vezes a pessoa acaba caindo, ela se sente tão mal por isso. Agora, imagina cair em um golpe de tráfico de pessoas, né? Onde a sua vida Meu é Deus. destruída, é mudada. Imagina, sei lá, vamos dizer, né? A pessoa, ela vendeu tudo aqui aí no Brasil, né? E falou, não, vou pra Europa, vou mudar de vida, vou conseguir aquele emprego. Chegou lá, ela tá sendo explorada sexualmente. Se ela não tem uma relação, né, boa, ela não vai contar. Ela vai falar que tá tudo bem lá, ela não vai pedir ajuda, ela entende? Então, a gente também eu acredito que a prevenção, grande parte da prevenção, ela vem dessa sensibilidade e desse relacionamento, né? Nós não estamos e o tráfico humano ele faz isso, né? A exploração sexual faz isso, tira a humanidade do ser humano e nós também estamos fazendo isso, né? Eu tô vendo essa questão com o caso do Jeff Epstein, né? Que tem acontecido, todas essas notícias que têm surgido, e eu vejo que as pessoas estão mais interessadas em ganhar likes e falar do assunto só porque está em alta, mas não se preocupar com a vítima, né? Não entender o problema para que a gente consiga ir à raiz e arrancar esse problema pela raiz. Então, eu acho que a gente não pode se deixar
se colocar na mesma posição desse traficante, né? Porque a gente olha para o abusador, olha para o traficante, para o aliciador e chama ele de monstro, mas dependendo das nossas atitudes, a gente vai se colocar no mesmo lugar, né? Talvez a gente só não tá vendendo ali a pessoa, né? Só não tá explorando sexualmente, mas com as atitudes e as escolhas diárias que a gente tem feito, a gente está se colocando na mesma posição, né? E pegando esse ser humano e transformando ele em um produto, né? Em algo que a gente descarta, em algo que a gente não acredita. Então, eu acho que essa é um dos pontos terríveis assim do tráfico de pessoas, né? Transformar o ser humano em coisa, né? Em nada, em produto. E muitas das vezes nós estamos fazendo isso também, infelizmente. Então, é muito importante. Eu acho incrível que eu nunca vi, né, tanta notícia de abuso, de tráfico, como a gente tem ouvido. Então, eu acho isso incrível. Mas eu acho também que precisa ter uma maturidade e responsabilidade nossa quanto a essa exposição, né? Sim, porque não adianta falar o que aconteceu. A gente não pode tornar o Instagram um canal de repórter policial. É falar o que aconteceu e o que deve ser feito para não acontecer. É trazer junto com a informação do caso alguma informação que educa, algum caminho, porque senão instala-se um pânico geral e todo mundo fica correndo, feito barata todo, sem saber o que fazer. Então é muito importante nós, profissionais, compartilhar. Ah, quer compartilhar o caso? Ok, então vamos compartilhar o que fazer, vamos compartilhar conhecimento também. É muito Sim. importante, E eu tá? acho que. Pode falar, perdão. Inclusive, eu já queria entrar agora, porque o tempo está acabando, eu queria entrar agora contigo sobre o que nós podemos fazer, né? Vamos discutir juntos aqui. Teríamos muito mais, gente. Preparei mais coisa aqui para falar para vocês sobre como a rede funciona, mas a gente pode depois fazer mais uma live sobre isso. Mas ainda é só um panorama para vocês, tá? Então, só para deixar claro que até adultos caem nos golpes dos Sim. aliciadores. Vocês imaginem crianças e adolescentes. Ó, teve um adolescente que chegou em casa com tênis novo. A delegada falou, tá? Chegou em casa com tênis novo. E esse tênis, meu filho? Ah, foi meu amigo que me deu, a gente bateu rolo lá e não sei o quê. Isso acontece com adolescente. Minha filha faz isso com as amigas dela. Ai, mãe, essa blusa aqui, ó, troquei com a minha amiga Esther, não sei o quê. Blá, blá. Ok. Ah, minha amiga me deu isso aqui. Me deu um tênis novo em casa. Gente, sabe o que era aquele tênis? O menino estava tirando fotos de si e da irmã mais nova e vendendo para o mercado de exploração sexual de crianças e adolescentes. Que é o que está Entendeu? acontecendo muito. E aí, os bandidos deram tênis para ele, fizeram um Pix, e aí não faltam contas laranjas para eles fazerem essas transações, que no Brasil isso é a coisa mais comum. Some dinheiro de sua conta, tá lá registrado e a polícia não consegue pegar, né? É bem. A polícia consegue tanta coisa, não consegue rastrear um dinheiro. E aí, muitos, ouçam isso, marcam um encontro com esses adolescentes para entregarem essas coisas. Sim. Aproveitam, ameaçam e falam, eu quero o vídeo assim. E aí tem adolescente fazendo vídeos, introjetando caneta, fruta, verdura, dedo nos irmãos mais novos. Porque ou eles fazem isso, ou os bandidos dizem que vão matar ele, matar os irmãos, matar os pais. Vão colocar as fotos deles, os vídeos deles na internet, vão mandar em grupo da escola. Como já tiveram uns que fizeram, mandar no grupo da escola. Os bandidos conseguiram mandar no grupo da escola das vítimas. Certo, gente? Isso entra dentro da rede de tráfico humano, né? De exploração sexual. Então, é produção, né? De vídeos pornográficos, né? De crianças e adolescentes, exploração, né? De crianças e adolescentes. Isso, a partir do momento que gera lucro, né? Isso faz parte dessa rede, né? De tráfico, de exploração. Exatamente. E isso pode estar incluído dentro de uma rede potente, uma rede grande, como uma rede menor. Como uma pessoa só que fala, eu quero esse conteúdo, porque essa pessoa aqui. Porque assim, na rede, gente, nós temos as pessoas que aliciam e gravam e pegam uma criança e gravam ali junto com a criança já para vender esses vídeos, porque esses vídeos são caros, ou que aliciam adolescentes, outros adultos para fazerem isso em troca, enfim.
É o que Então, eu falo que é assim, né? Existem dois tipos de exploração, que as pessoas perguntam, né? Qual a diferença do abuso para a exploração, para o tráfico de pessoas e tudo mais, né? Na questão do abuso, tem dois protagonistas, né? Então seria ali a vítima e o abusador. Já na questão do tráfico, sempre vai ter o aliciador ou essa pessoa que recebe esse lucro. Né? Então, precisa ter essa terceira pessoa. Pode ser a mesma pessoa, né? Então pode ser a pessoa que está cometendo também está recebendo esse lucro, mas tem que ter esse fator, né, de econômico, né, de troca, na sim, verdade, sim. porque, como você falou, né, tem casos que às vezes a pessoa ela não tem uma rede por trás, tá recebendo dinheiros e tudo mais, mas ela vai fazer uma troca. Eu te dou um prato de comida e você me dá essa foto. Eu te dou sei lá, um presente e você faz isso comigo, né? Então, existe troca, né? Diferente do abuso Aham. sexual, né? Que não tem esse interesse de troca. Gente, e aí eu tava conversando com um policial federal, e aí ele tava falando assim, Leiliane, os aliciadores, eles têm escalas. E uma das escalas é um Uhum. tênis, a camisa da marca tal, um iPhone, Sim. entendeu? Aí para o tênis você manda isso e isso, para a camisa tal você manda isso, para o iPhone é isso, 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 isso e isso. Aí o Sim. adolescente Uhum. louco por um iPhone. Esse adolescente que já consome pornografia, porque o mercado da pornografia alimenta diretamente da exploração sexual e do abuso sexual, é um mercado que trabalha junto, É um mercado né? só, né? Eu chamo Sabe? da indústria da exploração, É. né? Então, a pornografia já é em si uma exploração, mesmo que a pessoa vá lá, assine um contrato. Mas as mulheres, principalmente, que participam de filmes pornográficos, elas têm seu psicológico destruído, a maioria, né? E elas falam, se fosse E para escolher, eu não a faria isso. maioria são vítimas de tráfico de pessoas. Sim. A grande Então, maioria. Isso é comprovado, né? quem consome pornografia está diretamente alimentando o tráfico de pessoas e a exploração sexual. Vamos deixar isso bem claro. Então, são várias Isso. formas que essa rede funciona. Então, se às vezes você olha o caso do Epstein assim, né, e fala, ah, mas estava lá, não sei. Não, tá aqui, ó. Inclusive, inclusive babás. Tem babás, acho que você já viu algum caso de babás, né? Já viu também, né? Sim. Babás Produzindo conteúdo pornográfico de que criança. estão ali trabalhando como babás, mas o salário não é o salário que ela está de olho. É Sim. acesso ao corpo da criança de maneira livre para ela produzir o que ela quiser. E Sim. muitas babás, elas fazem essas produções e não deixam nenhuma marca no corpo da criança. E aí os abusadores, né, os aliciadores, encomendam. Eu quero um vídeo assim, assim, assim. Você penetrando isso, ou fazendo um oral na Sim. criança, ou a criança fazendo um oral em você, ou não sei o quê, ou duas crianças. E aí muitas babás ficam assim, ó, para ver quem tem dois filhos, para, entendeu, gente? Principalmente criança Sim. não verbal, criança que não fala direito ainda. Então, assim, Sim. é um mundo que muita gente, eu já até falei isso, né? Muita gente não. Algumas pessoas ficam falando, não é possível. Leiliane inventa esses casos. Isso não acontece assim. O que eu sempre falo para vocês é, o que eu coloco na rede social não é nem 1% do que acontece. Porque se eu colocasse, Sim. ninguém ficava lá, porque ficaria um Instagram de horror. Entendeu? Eu quero que vocês Sim, e o entendam nível, isso. né? Eu tô recebendo muita mensagem falando assim, meu Deus, esses casos, né, do Epstein e tudo mais. Falei, gente, isso daí é diário, né, que a gente vê. É porque a gente não fica compartilhando, né? Igual, por exemplo, Exato. em relação ao tráfico de pessoas, a maioria dos casos que eu vejo são pessoas que eu conheço, né? Vítimas que hoje eu sou amiga. Então eu não compartilho os casos, mas são casos terríveis, né? Igual a gente viu casos de exploração para o abuso mesmo, né? Exploração para rituais satânicos, exploração para canibalismo. E essas coisas existem mais do que a gente consegue imaginar, né? Infelizmente. Então, acho que um dos pontos que você tinha falado, Leliane, que é muito interessante é esse mercado ele só existe porque há demanda, né? E por isso que eu bato tanto no ponto da prostituição, porque a prostituição ela é uma forma que a gente normalizou a exploração sexual. Tem dados que já comprovam isso, né? Em relação à pornografia, por exemplo, grande parte dos vídeos pornográficos hoje são de vítimas de tráfico de pessoas, né? Quem consome pornografia, a grande maioria, né? 99%, pelo menos os últimos dados que eu vi, homens, e as pessoas que produzem isso, né? Que estão ali, né, na cena, são mulheres. Então, você vê também que tem essa questão da violência de Gênero, né? gênero, enfim, é muito complexo, né? É uma indústria que uma coisa puxa a outra, sabe? A gente acha Uhum. que
Ah, mas não tem nada a ver. Mas tem a ver. Eles estão desensibilizando para que você ache normal, né? E a gente, né, como você falou para a gente falar aqui de soluções, né? O que nós podemos fazer? E é uma das coisas que eu sempre trago no Instituto. Eu acho que um dos primeiros passos é olhar para dentro da gente, né? O que eu estou consumindo? O que eu estou achando normal, né? Porque eu vejo um monte de gente, por exemplo, às vezes quer lutar, mas acha normal uma mulher estar nessa situação de prostituição. E se você chega e conversa com essas mulheres que estão nessa situação, elas não querem estar lá. Entende? Então, Eu como já assim quer emprego conversei com como qualquer elas. outro? Entende? Um emprego como qualquer outro é uma coisa boa, entende? Então, se uma pessoa só tem uma opção, isso é a opção que ela tem, entende? Então, muitas das vezes a gente não aprofunda, né? Eu acho que uma das soluções aqui, né, falando de tráfico e exploração, é realmente buscar esse conhecimento. A gente tem aqui o EZPAS, né? Tem diversos materiais gratuitos, tem a certificação, mas tem muita coisa gratuita, não tem desculpa para Sim, sim. falar que não vai aprender, né? Principalmente se é pai e mãe, não adianta. Você quer ter filho hoje, quer ter família, você vai ter que ser especialista nesses Uhum. casos, né? Não tem para onde fugir, internet. Então, acho que o primeiro passo é realmente a educação, né? Essa sensibilização e olhar para dentro da gente, entender o que nós estamos consumindo, o que nós estamos normalizando, né? Porque o tráfico humano, por exemplo, ele está ligado também com as escolhas da sua roupa, por exemplo, né? Então, se você acha normal você pagar um valor super baixo e uma pessoa ficar ali 20 horas trabalhando para receber nada, né? Enfim, isso não está ligado só à roupa, né? Hoje em dia, várias indústrias estão aí compactuando com o tráfico de pessoas, né? Através do trabalho forçado, enfim. Então, e são coisas que, infelizmente, não dá para seguir a vida. A gente vai ter que pensar, analisar e fazer escolhas diárias. Então, se realmente eu me preocupo com abuso, com o tráfico, com a exploração, com a proteção das crianças, eu vou precisar parar e começar a me fazer essas perguntas e mudar as minhas escolhas diárias. Não tem como falar que não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver, né? Eu vou postar a foto aqui da minha criança, não tem nada a ver. Tá, para você não tem nada a ver, mas as pessoas estão pegando a foto da criança, as pessoas estão, né? Igual a gente está falando aqui, que eles estão olhando para as babás, por exemplo, mas hoje em dia com a inteligência artificial, a foto só do rosto da sua criança já é suficiente para eles produzirem um mercado e vender de diversas formas, né? E ganhar muito dinheiro com isso, porque eles estão tirando as roupas das crianças, eles estão fazendo, né? Colocando a criança em diversas situações. Não sei se você viu, Leliane, nesse caso que estava acontecendo no outro aplicativo, né, no X, que tinha uma inteligência artificial. E assim que abriram essa tecnologia, a primeira coisa, o mais buscado lá, era como tirar a roupa de tal pessoa. E começaram a tirar a roupa. E isso no aplicativo, como se fosse aqui no Instagram. Entende? Então, eles estão ganhando dinheiro com isso também. Então, nós precisamos, infelizmente, né, para nadar contra a maré, a gente vai precisar se posicionar em relação a muitas escolhas que a gente faz na nossa vida. Não tem para onde Uhum. fugir. Exato. Não cair, eu gosto muito de um texto de Debord, um livro, na realidade, né? A Sociedade do Espetáculo. A gente tem que resistir à sociedade do espetáculo, que tudo que é bom tem que ser visto, tudo que é visto é bom. Essa é a Sim. lógica. Então, na sociedade do espetáculo, você é consumido enquanto você consome. Quando você fica perdido na rede social, você está consumindo rede social, mas quem mais está sendo consumido é você, está sendo engolido. Quantas pessoas não conseguem sair de rede social, de série e tal, atrasam seus sonhos, não fazem exercício, não leem, não crescem na vida porque estão sendo consumidas pelas redes. Sim. Já estão mandando em nós há muito tempo, a gente não está percebendo isso, gente. Então vamos, como o Thaís colocou, vamos pensar os nossos hábitos. Por que é irresistível não postar a foto do meu filho? Alguém colocou isso na minha cabeça. A gente não era assim. A gente mostrava álbum de família para pessoas conhecidas que iam em nossa casa. A gente selecionava as pessoas que mostrávamos os álbuns. Porque agora para a gente é comum postar a foto de minha criança de biquíni, porque eu tenho que mostrar que eu estou no Hot Park, eu tenho que mostrar que eu estou no Beach Park, eu tenho que mostrar que eu estou não sei aonde. Parece que não faz sentido viver sem postar. Eles conseguiram E fazer isso, uma isso é uma lavagem forma cerebral na de gente. exploração. Hã? Isso é uma forma de exploração da imagem da criança, né? Porque hoje a nossa legislação, pelo menos a brasileira, fala que a criança ela é um ser de direito, né? E hoje em dia, a grande maioria das pessoas, dos pais, mais postam para monetizar em cima da criança, né? Porque é fofinho, isso, aquilo, outro, Uhum, dá mas aí like. coloca a criança em diversos riscos e entra dentro de uma indústria de exploração. É a mesma coisa. Talvez você não está explorando de forma sexual, mas você está explorando em outras áreas, né? Exatamente. Eu até faço um desafio, sabe, para as pessoas que postam conteúdo com os filhos. Tira os filhos. Ah, aí muitos falam, ai, meus filhos, mas aí não vou rentabilizar. Ah, então tá chorando.
Se você tira os Sim, filhos, você não pode tirar os filhos porque a renda vai cair, isso é exploração, gente. A imagem sim. da criança, ela permite isso em nada. Então, assim, fizeram a nossa cabeça aos poucos. Então, eles. O que a mídia, os marqueteiros perversos fazem? O que eles fazem, gente? Eles tornam normal o que é comum. Sim. Depois que eles tornam normal o que é comum, eles tornam aquilo essencial para a sua vida. Essencial para a sua vida. Ou seja, o que o marketing perverso faz nessa linha que nós estamos falando aqui? Eles transformam necessidade, desejo em necessidade. Ah, eu Uhum. desejo ter uma blusa. Eu preciso de uma blusa, eu preciso de uma blusa. Mas o marketing faz, coloca na minha cabeça que ela tem que ser da Foro ou da marca francesa, não sei o quê. Minha necessidade é uma blusa. Agora, a marca não sei quanto, que a blusa é 5, 10 mil, foi uma necessidade que se transformou num desejo. E isso Sim. acontece também no que se refere à nossa exposição na rede social. Até parece que não tem graça você ir numa lanchonete e comer e não postar. Tá condicionado à nossa mente. Tem gente que fala assim, ó, se não for para postar, eu nem vou e ainda ri. Uhum. Sim. Olha o quanto você foi manipulado feito uma criança. Sim. Adultos são manipulados pela rede social e pelos marqueteiros perversos como crianças, a ponto de postarem seus momentos íntimos, postarem trocando de roupa e de se expor lá. Gente, trocar de roupa é algo íntimo. Quando foi que a gente achou que isso era de Sim. postar assim? E faz isso com Teve as uma crianças pessoa também, né? que postar, Thaís, teve uma pessoa, uma colega minha, que postou a lingerie depois do sexo no pé dela. Ai, como é bom ter um Meu Deus. marido que não sei o quê. Eu olhei assim, eu falei, Uhum. não, não, não. Então, A que nós ponto, né? já fomos confundidos em nossa mente o quê? Na construção da nossa sexualidade, gente, tem dois polos muito importantes: intimidade e privacidade. Essa Uhum. formação desde a infância protege a criança de violência sexual, de entrar em relacionamento abusivo, enfim, mais de exposição desnecessária. Nós adultos, nós perdemos a capacidade de avaliar o que é da esfera privada e íntima. Porque a rede social nos fez, nos moldou a ponto da gente achar que tudo tem que ser postado, mesmo que seja íntimo, mesmo que seja privado. Então a gente Sim. É isso que a posta. indústria quer, né? Porque é assim que ela lucra. Exatamente. Porque o ser humano tem dentro de si, vou trazer mais uma informação para a gente fechar. O ser humano tem dentro de si o que, gente? O desejo de querer saber da vida do outro. O gene de querer Sim. saber da vida do outro, da intimidade do outro, está em nós. E a rede social fez isso. Porque antes você conhecia seu artista e alguma coisa da intimidade dele, e quando saía numa revista Caras, na revista Tititi, não sei o que, não sei o que. Hoje, aqui, ó, de todos você tem aqui. Então, muitos artistas nisso colocam, postam sua vida 100%, porque vai consumir no meio, coloca um produto para vender e tal. E tudo isso está nos moldando e a gente não está percebendo. Ei, adultos! Nós estamos Sim. como crianças. Então, se nós estamos assim, você imagine as crianças, que nós ainda Sim. pegamos o mundo analógico. E as crianças já Sim. nasceram nesse mundo e já nasceram sendo expostas pelos seus pais. Como que a gente vai achar que a gente vai entregar um celular para uma criança e vai dizer, olha, cuidado, viu? Quantas coisas, porque senão eu tomo o celular. Você vai lavar a louça, a criança fica lá, Sim. ela vai ter esse discernimento? Ela não vai. Então, a exploração, o abuso, o tráfico, vem com tudo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para combater isso, a Thaís já trouxe para a gente, é olhar para a gente. É dizer assim, caraca, eu tô sendo idiota. A palavra é essa. Me perdoe, mas é essa. Eu também me sinto idiota muitas vezes. Peraí, estão me manipulando. Estão me Sim. manipulando. Peraí, eu não A gente vou fazer perdeu o isso. centro crítico, né, das coisas. Exatamente. Exatamente. Então, assim, peraí, estão me manipulando. Não vou fazer isso. Eu vou fazer o que faz sentido para mim. E eu lembro que quando eu entrei na rede social, uma pessoa falou, Leviane, se você aparecer mais, mostrar seus filhos, não sei o que, vai ser melhor estrategicamente. Aí eu falei bem assim, olha, eu sou uma Uhum. pessoa muito na minha. Eu sou assim, gente. Mas expor minha vida, vocês podem. Tem gente que nem sabe que eu tenho filho, só pra vocês terem ideia, tá? E aí eu falei, é estratégico? É. Eu posso ganhar mais seguidor e mais dinheiro? É. Mas meus filhos não estão à venda.
Eu falei desse jeito. Sim. Aí a pessoa falou, meu, mas Liliane entende. Eu falei, não, já, pra mim tá bem entendido. Entendeu? Essa é a Então, minha assim, crise de estar na rede social. Que eu fico assim, ai, tem que postar mais, tem que fazer mais e- as coisas, mas até que ponto, né? E com esse caso do Jeffrey, né? Eu tava até pensando sobre isso, porque tem muitas pessoas perguntando, né? Fala sobre o assunto, faz isso, faz aquilo. E até que ponto a gente precisa compartilhar, né? Eu acho que também é muito bom, né? Quando eu acho que a tecnologia não é o vilão, né? O vilão não, somos não. nós, né? A tecnologia ela é boa, a gente consegue ver opiniões, estudar, enfim, tem muitas coisas boas, mas a gente perdeu essa sensibilidade, que é o que a indústria pornográfica, o tráfico de pessoas, a exploração faz, e a gente não consegue esperar mais pelas coisas, né? A gente não consegue analisar, né, os dados. Então, por exemplo, casos como os nossos, né, que nós trabalhamos, são casos que precisam de tempo. Né? Não dá para, por exemplo, surgiu alguma coisa ali e a gente já dá a nossa opinião, fazer uma análise, que é igual esse caso, ele está Exato. aberto, está sendo Uhum. analisado. O caso, por exemplo, como a gente falou, do piloto, né, da Latam, ainda está sendo analisado. Então, é importante que nós, né, que bom, né, que as pessoas nos colocam como referência, como especialistas, venhamos e falemos sobre isso. Mas a gente também precisa de um tempo, né, para avaliar no meu ponto de vista, ir à raiz do problema, né? Então, eu acho que esse é uma das coisas que eu levo para minha vida. E a raiz do problema, a gente quer eliminar a violência sexual, a gente quer eliminar o tráfico de pessoas, o abuso. Então, não é de polêmicas que nós viveremos, né? A gente precisa realmente fazer tudo isso Ações que a Lenine está concretas, né? falando, né? Que a gente já falou, voltar essa humanidade, né? A exploração e o tráfico tem nos levado para esse caminho de ok, você não é humano, você é um produto. Então a gente tem que fazer esse caminho de volta, né? E por isso também que o Ezepaz ele trabalha não só a educação sexual, mas a educação emocional também, né? Para gerar essa conexão mesmo, né? Retornar nessa conexão do ser humano, né? Quem nós somos, dos nossos sentimentos, né? Do porquê nós fazemos o que nós fazemos, do porquê nós escolhemos o que nós escolhemos, porque tudo isso está ligado a esses crimes, né? A gente acha que não, que as Isso. nossas emoções, escolhas não estão, mas tem tudo a ver. Né, as pessoas estão fazendo essas escolhas sem pensar. Imagina, né? Você abusar de um bebê, abusar de uma criança, pegar ali a minha neta, né? Como fez a mulher ali, e vender, né? Para dinheiro que provavelmente era uma quantidade super baixa, né? Que vai acabar, né? E a que ponto nós chegamos, né? Então, a educação emocional também é extremamente importante para que a gente consiga combater esse tipo de crime, né? Consiga combater a exploração, o abuso e proteger as nossas crianças. Se elas tiverem uma educação emocional, né? Eu acho que até vem antes da sexual, né? Fundamentada, elas vão conseguir se proteger e identificar que essas propostas, né? Esses assédios, aliciamentos, eles fazem parte dessa rede e não vão querer participar, né? Mas se elas não têm base nenhuma emocional, né? Não tem educação, não tem exemplo também, né? Porque a gente fala muito quando fala de criança, tecnologia, celular e tudo mais, vou tirar o celular da criança. Mas se não tem exemplo também dentro de casa, não Uhum. adianta você falar, né? Que ela vai aprender pelo seu exemplo. Então, a maioria dos pais também quer proteger a criança desses crimes, mas passa o dia todo no celular, né? Não dá atenção para a criança, não ensina. Às vezes Uhum. a criança, né, vai perguntar como que faz os bebês, como que faz isso, ou dei um beijo não sei quem, e a pessoa já entra em desespero, não sabe como responder essas perguntas. Então, disso vai levando outras curiosidades que vai deixar essa criança e adolescente vulnerável aos aliciadores, né? Então, a educação emocional é essencial e esse retorno, né, à humanidade. Sim. Ah, teríamos muito ainda para falar aqui, mas só para a gente também falar sobre um pouco de ações. Então, a gente fazer essa análise, a gente perceber como a gente está usando, como a gente pode estar contribuindo, e também a gente ter ações concretas no dia a dia. Naquela escola, o que pode ser feito? É você cobrar das pessoas da escola, mas não é cobrar assim, faça alguma coisa, o que nós podemos fazer juntos. É você indicar conteúdo da Thaís, por exemplo, é você indicar nossos conteúdos e de outras pessoas que também lutam por essa causa. É você encaminhar um É, no material. Brasil, no Pode Brasil, nós falar? temos o quarto plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, né? Então, se as pessoas elas têm dúvidas sobre como a nossa legislação ela vê, né, o tráfico de pessoas e como deve ser combatido, porque tem quatro pilares
nesse plano, né? Foi feito em 2024, eu tive a oportunidade de participar também, foi muito interessante. Então, tem já uma visão nacional para o combate ao tráfico humano no Brasil. Só que o problema é que as pessoas não conhecem. Então, por exemplo, né, a gente está chegando aí no mês de maio, que é o mês onde a gente vai fazer muitas campanhas, né? Deixar o Brasil bem laranjinha. Mas em julho, nós temos também a campanha Coração Azul, que é uma campanha extremamente antiga do governo, que ninguém fala a respeito, que é de combate ao tráfico de pessoas. Agora, em fevereiro, né? Hoje, se eu não me engano, é o dia nacional, o dia oficial, se eu não me engano, 10 ou é 6. Agora eu confundi. Mas nós estamos em fevereiro, que é o mês da internet segura. Então, a gente está tendo diversas ações e campanhas sobre a proteção na internet. Inclusive, o Instituto Basta está fazendo imersões gratuitas, né? Aulas gratuitas com especialistas durante o mês todo. Hoje também tem essa aula, vocês podem participar para falar da internet. Então, durante o ano, existem essas campanhas nacionais que vocês podem estar participando e podem estar ajudando. Então, tem o trabalho da Liliane, tem o trabalho do Basta, que a gente está tudo junto aqui, né? Parceiros, Marceiros e Paz. Tem outros também. Então, vocês podem ajudar dessas formas, né? Participando. Porque também tem muita coisa que, né, eu e a Liliane aprendeu estudando, mas muita coisa, acho que mais do que estudando, a gente aprendeu na prática, né? Convivendo com pessoas, Sim. ouvindo vítimas, enfim, participando. Então, vocês podem aprender também na prática, né? Exato. Thaís, a gente já ultrapassou o tempo, mas vamos lá. Eu quero que você fale sobre. Eu quero conhecer mais sobre o Instituto Basta, como é que eu trabalho com o Instituto Basta, quais são outros cursos, materiais, estou sabendo aí de livros que você está escrevendo. Fala aí pro pessoal para gente conhecer. Uhum. Em todas as redes sociais, é Instituto Basta, você consegue nos encontrar. Estamos, acho que, em todas as redes sociais. E também tem o nosso site, que é institutobasta.org. A gente ainda está reformando ele, tem muitas páginas para entrar, mas ele já está bem, assim, com bastante coisa, sabe? A nossa ideia é que muito em breve a gente consiga fazer a página de lançamentos dos nossos cursos, porque já tem 7 anos quase que a gente faz essas imersões, então tem muita gente que já passou pelo Basta, deu aula, e a gente vai colocar tudo isso no ar para que vocês tenham acesso também. E os nossos materiais, né? Tem o livro Basta, que agora está saindo a segunda edição, já está imprimindo, né? Também eu criei um manual, um guia para igrejas, né? Para como orar, como se posicionar em relação a isso, que também vai ser lançado agora. E, se Deus quiser, eu consigo terminar meu livro sobre tráfico humano antes, e a indústria pornográfica antes de chegar no Brasil, que eu chego aí em março. E aí também, então, seriam 3 livros, né? Mas a gente tem diversos projetos, programas, estamos atuando por todo o Brasil, né? Tem ações que são mais diárias, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, lá no Marajó, mas a gente tem ações pontuais também. Estamos em quase todos os estados e também temos oportunidade de trabalho remoto e internacional. Então, tem gente que trabalha com a gente que é aqui do continente africano, que é do continente europeu, americano. Então, tem muita gente trabalhando e não é impedimento, né? A gente tem oportunidade para todo mundo, e mesmo se você não se identificar com o Instituto, tem diversos outros projetos que a gente pode estar enviando. Assim, trabalho é o que não falta, né, Liliane? O que falta é Não, pessoas exato, para exato, nos exato. ajudar nesse trabalho. Então, a gente está à disposição em qualquer rede, você nos encontra como Instituto Basta. Então, gente, ó, quer conhecer Instituto Basta, Instagram, todas as redes sociais, site institutobasta.org, tá? Uhum. Materiais também no site, né? Qualquer Sim, a gente está sempre informação. distribuindo. Isso. Chama no direct, tu pode chamar no direct também, Thaís, do Instituto Basta? Pode, com certeza. Pronto, Uhum. chama no A gente direct tem e fala com a comunidade equipe. também, grupo de WhatsApp, tem bastante coisa assim, que vocês vão encontrar. Tem bastante voluntário, mais de 100 voluntários aí, então tem muita gente que está de frente. Isso é muito importante, a gente tem um núcleo, gente, de acolhimento, é pouco divulgado, a gente tem que divulgar mais. A gente tem um núcleo de acolhimento que é voltado para vítimas, né? Tanto de abuso, exploração, tráfico de pessoas. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? De advogados, psicólogos, assistentes sociais, que a gente oferece suporte jurídico, psicológico, social e emergencial também, né, através de doações, viagens humanitárias. Então, se você é vítima, não fique sozinho. A gente tem um número, calma aí que eu vou falar o número para vocês, que eu não lembro de cabeça, mas a gente tem um número também de WhatsApp, que se você precisar de acolhimento, ou se você não é vítima, mas tem alguém, né, na sua família, enfim, aparece muitos pais pedindo ajuda, às vezes quer fazer uma denúncia, precisa de um advogado que acompanhe ali o processo no Ministério Público, a gente faz isso, tá bom? Às vezes vítima de tráfico humano internacional, precisa voltar para o país, então a gente faz isso. Entre em contato com a gente através do número DDD 27
o número é 995055331. Tem esse número no nosso site também e aqui nas redes sociais também você encontra esse número. Então, a gente tem número de WhatsApp, tem e-mail e tem todos esses profissionais que podem te atender e te ajudar nesse acolhimento, tá bom? Maravilha! Parabéns, Thaís, por todo o trabalho tão impactante que você está à Que frente. Muito orgulho dessa Master Paz, Thaís Rocha. Nós somos primas de sobrenome, né? E de Sim. todas as Master Paz que estão com você também. E todos os outros Sim, voluntários que não são Master muitas Paz. Maceras de Paz, gente. No Ai, que Brasil e no lindo. mundo. Eu vi, né, as meninas de Moçambique. Gente, eu preciso ir em Moçambique, Sim. na África esse ano. Gente, eu Sim, para preciso, esse só ano, ó, quero. o Barça, um dos nossos projetos são as viagens humanitárias. Então, às vezes você não pode trabalhar com a gente em tempo integral, mas você gostaria de uma experiência, né? Então, para esse ano, se eu não me engano, a gente tem 5 viagens humanitárias para o Marajó, para a nossa base do Marajó. Se vocês entrarem no link da bio do Instagram do Instituto Barça, você consegue ver o link de inscrição e tem as datas. Então, você pode se inscrever. Normalmente, a grande maioria das pessoas fica ali entre 10 a 15 dias. E também temos as viagens humanitárias para Moçambique também, que são abertas. Mas de Moçambique a gente só está acertando as datas para compartilhar com vocês. Mas provavelmente vai ser entre julho, vai ser em julho e em novembro esse ano as viagens humanitárias para Moçambique. Então, o nosso foco é levar a educação emocional, né? É levar o EZPAS para todos esses lugares que nós vamos, mas como a gente tem também essa parte emergencial de acolhimento às vítimas, então às vezes a gente vai dar uma palestra, às vezes a gente vai levar um material, uma doação, né? Vai trabalhar ali com as crianças. Em Moçambique, por exemplo, a gente tem trabalhado muito nas mudanças de leis, então o nosso foco, eles não têm um ECA como nós, né? Não tem um código penal como o nosso, então a gente tem ajudado ali na conscientização, tem trabalhado realmente com os órgãos de poder, né, de justiça, para que a gente consiga começar a elaborar leis para o país, para a gente conseguir combater. Então, o EZPAS tem feito um trabalho muito grande em Moçambique, né? A gente foi convidado a abrir o nosso escritório lá, então, a partir de agora, o Basta está oficial em Moçambique, temos um acordo de cooperação lá, né? A Camila está aqui na live, a gente deu aula para o Ministério da Justiça, Gabinete da Primeira-Dama, universidades, então tem muita coisa lá. A Leliane, já chamei ela para ir com a gente, ela tem que ir, porque tem muita coisa sendo feito lá, tá bom? E a Dora, né, que é a Master EZPAS também lá de Moçambique, tem feito um trabalho excelente, acabou de abrir a organização dela lá, que é nossa parceira também, que é a Dorinha, e atua aí no combate ao abuso Ela do falou, coração. você tem que vir, você tem que vir. Ela fala. Sim. Ela tá Então, muito nós animada precisamos que porque agora a gente vai chegou fazer um nas... encontro nacional. Na verdade, Aham. internacional, né? Com várias lideranças locais para a gente conseguir fazer essa mudança nas leis. Então, acho que vai ser extremamente importante que você esteja lá com a gente. Ai, que Já, maravilha. aqui, Vamos, ó, gente, vamos tô fazendo falar, convite Thaís. na live para ela falar, não dizer não. Meu Deus. Agora tem que ir. Agora eu vou ter que ir. Oh, não, mas eu já tô com muito desejo. Julho, estamos embarcando para Moçambique. Quando? Quando é de Moçambique? Julho. Julho, Então, né? não sei a data ainda, estamos confirmando. Mas já anota aí, Gente, barra aí com a agenda. eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Ah, não, a Dora, ela estava muito feliz que ela alcançou, né, as autoridades de lá. Ela, meu Deus, eu nunca imaginei isso. E que bom, ela compartilhou com a gente na Masterclass, que é nosso encontro mensal dos Ai, que Masters e legal. Paz. E eu fiquei muito feliz, né? Eu falei, olha, eu vou, ela, tô te esperando, tô te esperando. Sim, não, a Dora, ela Olha, tem gente. feito um trabalho de impacto muito grande a nível nacional e internacional no continente africano. Então, acho que realmente é uma EZPAS que a gente precisa investir e apoiar mesmo, porque ela tem feito um trabalho incrível, abriu as portas do Master EZPAS em Moçambique pra gente. E agora, né, estamos aí oficializando tanto ela com a nova organização dela, né, o acordo aí, e abrindo o escritório do Basta. Então, olha o que um evento, né, o Congresso Master EZPAS gerou. É lindo, ano, gente. né? Eu fico arrepiada porque tudo começou assim. Deixa eu colocar aqui na internet, o meu desejo de colocar para fora. E eu sempre falo para vocês, né? A honra não é minha, Deus quem faz tudo. É muito trabalho, é muito estudo científico, são noites e tal, não sei o quê, mas eu sei que aqui há uma mão de um favor do arquiteto Senhor, né? incrível. É Deus que faz tudo crescer, prosperar, e eu fico muito feliz. A gente começou essa live falando dessa grande rede de perversos que existe, mas tem uma grande rede
já formada, sendo formada, e nós estamos também formando essa rede, existem outras, né, maravilhosas, estamos formando também essa rede EZPAS para alcançar o mundo todo, está acontecendo, estamos alcançando muitas autoridades e vamos continuar. E assim, é um orgulho muito grande, tá, Thaís? O trabalho que você faz junto com todos os voluntários, todas as pessoas que estão envolvidas com o Instituto Basta e todas essas ações. Fico muito feliz por isso. E que bom que Ezepaz está sendo utilizado aí por vocês como frente teórica, prática e muito mais ainda nós vamos fazer. Gratidão, gratidão por Sim. seu tempo, por você ter aceitado assim. Eu Que convidei ela, isso. com certeza, ter a queima-roupa foi assim, e ela, Sim, vai e dar ela 7 horas aceitou. aqui pra mim. O fuso não ajuda, né? Mas a gente consegue. Em Que breve horas aí estarei no Brasil agora? com vocês. Agora é 7 da noite. Ah, 7 da noite. Ai, gente, muito, muito bom. A gente vai ter Horas e Paz também nessa quinta-feira. Vai ser ao meio-dia, novamente, tá? Nessa quinta-feira. E se você quer se tornar um Master e Paz, manda um direct pra gente. A gente tá com um valor excelente da certificação. Thais, eu quero falar com você Vale a também pena, sobre gente. algo muito especial pro Instituto Baixa, que eu vou fazer também. Então, depois a gente conversa no WhatsApp. Mas se você quer ser Master e Paz, vem. Porque realmente é uma formação que faz diferença, né, Thaís? Em toda a nossa atuação e na Sim, causa. sim. Para você que quer saber mais sobre tráfico humano e indústria pornográfica, eu estou à disposição. Pode entrar em contato. Perfeito. Muito obrigada, Thaís. Foi Muito incrível. obrigada. Obrigada, gente. Até quinta-feira ao meio-dia, nossa hora e paz. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.